Hoje eu queria falar com vocês sobre tecido. Muita gente me perguntou sobre como cortar o tecido, tá? Quando a gente está fazendo uma roupinha de boneca ou uma peça de artesanato, muita gente que está iniciando tem dúvidas de como cortar o tecido. Ah, Drica, eu não sei, chega na hora de cortar, eu não sei que lado, que pedaço que eu pego, que lado que eu pego, fica toda perdida. É uma coisa muito simples, mas quando a gente vai pegando assim o jeito, né, com o tempo e tal. Então não se assuste, não é nem um bicho de sete cabeças. Quando você compra um tecido, você compra, tá vendo que vem a auréola dele aqui do lado? A auréola do tecido é porque ele saiu lá da máquina, lá do rolo do tecido. Quando a fábrica fez, ele saiu assim, ó, eu vou até abrir. Então fica a auréola de um lado, a auréola do outro. Lá no rolo da máquina ele vai sair inteiro assim, ó, de comprido. Normalmente o tecido tem 1,40, 1,50. O importado tem 1,10, né, de largura, Então lá na bobina, lá que saiu lá da fábrica, ele sai assim, ó. A auréola de um lado, né, e a auréola do outro lado. Então ele saiu desta forma. Então o fio dele tá correndo assim, ó. Quando a gente compra o tecido, o que a gente faz? A gente vem, a gente dobra o tecido assim, ó, de comprido, a gente junta auréola com auréola. Então, quando você vai lá na loja de aviamentos, ele já vai estar dobrado. Então, fica uma regrinha assim, básica, tá? Uma regrinha, vamos supor assim, vou guardar, que nem o zíper direito com direito, as pessoas já guardaram, de tanto eu falar. No tecido, você sempre junta a auréola com auréola. Então você vai lá na loja de aviamentos, eles vão rasgar de auréola a auréola ou cortar na base de corte. Normalmente o tecido, quando a gente está trabalhando no patchwork, a gente corta na base de corte, né? Porque ele tem que ficar perfeito. Aqui eu tô trabalhando com tecido para fazer roupinhas de bonecas. Ó, esse aqui eu trouxe, eu trouxe também. Tá vendo que esse aqui é um tecido de uma cor, ele veio, ó, e essa fábrica aqui não tem como padrão aquela tirinha branca, não tem, ó. Mas eu consigo entender, ó, que aqui, ó, é as duas pontas do tecido, é as auréolas, ó. Aqui é as duas bases, então você imagina que os tecidos são feitos numa bobina bem comprida, uma coisa redonda, né? Então ele vai estar a auréola de um lado, a auréola do outro e eles enrolam assim. A gente dobra assim por questão de espaço. Então quando você for cortar um tecido para fazer uma roupa de boneca ou para outro tipo de artesanato, sempre coloca a auréola com a auréola, que daí você vai saber que o sentido do fio é esse aqui, ó. É o sentido da auréola. E assim é onde ele tem um pouquinho mais de elasticidade, ó. Assim ele não tem, ó. Então, quando a gente vai fazer uma roupa, uma boneca, um bichinho, a gente procura trabalhar sempre com o fio em pé que eu digo aqui na minha mesa, né? Aqui reto, seguindo a auréola do tecido, ó. Eu sigo isso, aí, ó, o meu tecido, o que que ele vai ter? Ele vai ter um pouquinho, esse aqui, ó, pouca coisa de elasticidade na lateral, mas o fio corre assim. Para quando a gente quer fazer bonecas e tem algumas roupas que precisa ter um caimento melhor, então a gente trabalha com um fio assim. Se eu cortar o meu tecido assim, ó, se eu trabalhar com ele assim, ó, em diagonal, vai ser o dito que a gente fala enviesado, tá? Existe, a gente corta sainhas para ficar enviesado, para ter viés que a gente corta enviesado, mas se eu cortar o meu tecido assim, ó, tá? Assim, ó, tá vendo que ele vai esticar, tá? Então, às vezes, quando a gente vai cortar uma golinha, às vezes, quando tem alguma coisa redonda que você precise que tenha um pouquinho de elasticidade, como é uma roupa para boneca, a gente corta enviesado.